Eu às vezes tenho mania de finalizar uma obra, um trabalho, ficar muito feliz com o resultado dele e me esquecer do processo que foi feito até eu ter aquele resultado. E aí o fato de eu esquecer esse processo me faz ter medo de começar um novo trabalho. Faz sentido isso? Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho do processo que eu tive até chegar numa obra que eu finalizei essa semana e de como esse processo foi contribuindo em cada etapa dele para que a obra fosse formada da forma como ela ficou no final. Às vezes a gente quer ter um resultado muito elaborado e acaba esquecendo que o mais óbvio, que é começar por algo mais fácil, pode ser o mais produtivo durante um processo. Eu queria muito aprender a pintar com um estilo mais solto, com pinceladas mais descompromissadas com a realidade. E quando eu decidi isso, eu tentei ir pelo caminho mais óbvio. Eu fui atrás de um curso de algum professor que me passasse essa técnica. Eu encontrei um curso bem legal na Doméstica da professora Jane French, que ela trabalha especificamente com retratos nesse formato de pinceladas mais soltinhas e mais descompromissadas com a realidade. Eu fiz o curso dela e nesse curso a gente fez duas atividades. A primeira delas foi essa maçã aqui, que dá para ver bem como as pinceladas dela são mais soltinhas. A gente não tem um compromisso aqui com a realidade dessa maçã. Eu retrato a sombra, eu retrato onde eu tenho pontos mais claros, pontos mais escuros, mas eu não tenho um compromisso com a realidade. E era exatamente isso que eu queria. No curso da professora Jane French, a gente também aprendeu a elaborar tons, a usar os pincéis da forma correta, e isso eu achei que enriqueceu muito no meu processo criativo. A segunda atividade do curso foi um retrato, que o curso dela era sobre retratos. E a gente fez essa segunda atividade, um retrato bem pequenininho de uma foto que ela trouxe para o curso. E aqui eu já aprendi várias outras coisas, como por exemplo, explorar tonalidades que estão na raiz da foto. Então, tipo assim, aqui no olho dela, você está vendo um azul? Esse azul não está na foto real, mas ele está lá embaixo, numa camadinha. Se você olhar, é um tom de pele clara com um fundo azulado. Então, você acaba trazendo um pouco desse azul aqui na hora que você vai compor uma sombra. Eu gostei muito disso e gostei também da forma como a professora foi ensinando a gente ao longo do curso a trabalhar com essas pinceladas mais soltas, que era exatamente o que eu queria. No curso, eu acabei tirando algumas lições de todo o conjunto de construções que a professora estava explorando. Então, ela sugeriu para a gente começar a olhar cenas do cotidiano, as pessoas à nossa volta, como se fosse um retrato que pudesse ser enquadrado. E isso eu absorvi para mim. Outra coisa que ela falou também foi sobre a gente buscar referências. Referências de imagens, referências de obras, de artistas que a gente gosta. E isso foi uma coisa que eu também absorvi. E as outras coisas foi não ter tanto medo de errar, porque a gente acaba tendo muito medo de errar durante uma pintura, e eu tô cada vez mais entendendo que eu não preciso ter esse medo, porque a tinta óleo ela demora um pouquinho para secar, então eu consigo trabalhar ela de uma forma que eu posso camuflar esse meu erro, esse meu deslize no pincel, ou se às vezes eu coloco uma sombra indevida ou um ponto iluminado indevido, depois eu posso ir lá e trabalhar uma nova camada ali em cima que eu vou conseguir deixar o resultado final como eu quero. Então, esse medo de errar é uma bobagem e também qualquer coisa também se ficar muito ruim, a gente joga fora a tela e parte para uma nova. E uma outra mensagem que a professora deixa no finalzinho do curso, que eu achei bem legal, e nesse quadro que eu quero mostrar como ponto final desse processo criativo, desse vídeo, é que é entender a hora de parar. Às vezes a gente está trabalhando num projeto, numa obra, e a gente vai
a gente começa a se apegar a pequenos detalhes e a trabalhar cada vez mais neles, e ir a fundo e tentar deixar eles mais redondinhos, e pode ser que o resultado disso nem fique bom. Então, eu olhei para a tela na hora que eu estava trabalhando e falei, bem, eu acho que agora é a hora de parar. E eu acho que isso também é mais um aprendizado que eu pego. Então, finalizado esse curso, eu entendi que eu precisava de ir atrás de uma referência que eu gostasse muito para que eu pudesse reproduzi-la e, com isso, aprender algumas coisas. E eu fiz isso em uma obra do Toulouse-Lautrec, que é um pintor francês do período dos impressionistas. Eu gosto muito dele porque ele retratava muito a vida dentro dos cabarés na França. E eu fiz essa obra aqui, a reprodução dessa obra, né? E aqui eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, eu acho que ele dá ênfase em umas expressões dos personagens que estão na tela. Então, a gente tem um rapaz aqui que ele está meio dormindo, então esse olho dele está bem marejado, bem escurinho, e eu acho que isso contribui para uma interpretação. A gente tem uma moça também que está bem viradinha, então ele deixa esse mistério no ar de quem é essa moça, de qual que é a cara dela, porque a gente tem um cara na frente dela que está meio dormindo. Será que ela está achando isso ruim? Será que ela está achando isso bom? E eu acho legal essas histórias que a gente vai criando dentro daquilo que a gente está vendo. E eu também achei que ele explora ainda mais do que a professora, no caso daquele outro retrato, a questão das cores. Aqui a gente tem cores bem ressaltadas, a gente tem esse contraste do verde e do vermelho, com esse fundinho amarelo que eu acho que fica muito legal. E eu juntei esses 3 processos, né, as 2 atividades do curso e essa referência, para fazer a obra que eu terminei essa semana. E por que eu fiz essa obra? Uma vez eu e o Dani, esses dias para trás, a gente foi num café e a xícara do café era bem vermelha, assim, e grande. Então, eu achei aquele formato de xícara bem bonito. E quando eu olhei o Daniel tomando o café, eu pensei, opa, peraí, parece que aqui eu tenho um retrato, eu tenho uma história que pode ser contada. Então, eu pedi para ele beber novamente o café, dar uma paradinha para eu tirar a foto, e depois eu pensei que eu poderia explorar aquela imagem dentro de uma pintura. E foi isso que eu consegui produzir essa semana. Então, aqui a gente consegue ver a junção de todo esse processo que eu venho fazendo ao longo desse tempo. A gente tem as pinceladas mais soltas, a gente tem o trabalho de cores que não são cores puxadas da realidade, elas só têm um fundo da realidade. Por exemplo, no olho eu tenho os reflexos bem ressaltados. Quando a gente vê a foto, a gente percebe o roxo e o rosa no reflexo, mas eles não são tão ressaltados, então eu decidi ressaltar eles aqui. E eu tentei também trazer um pouco daquela sensação que eu tinha lá no quadro do Toulouse-Lautrec, de contar uma história, tentando trabalhar o olhar nessa foto. Assim, o olhar, ele tenta... É como se a gente quisesse saber o que a pessoa que está tomando esse café está pensando. O que está passando na cabeça dela. Então, é um olhar bem penetrante. Eu quis fazer com que esse olhar prendesse o nosso olhar diante da tela, independente da xícara, que é vermelha e chama essa primeira atenção. Então, eu tenho o contraste do verde e do vermelho, que chama a minha atenção para o quadro, mas o que prende é esse olhar. Então, esse vídeo é meio que um lembrete para mim e para você que está dentro de algum processo criativo, que ao final do processo, ao ter o seu objetivo ali em mãos, que a gente não esqueça de tudo que a gente está percorrendo para chegar até ali e não tenha medo de iniciar um novo processo e de entrar em um novo mundo de ideias para ter um resultado legal lá no final.